Fala galera do oitavo ano da escola Cambiag. Galera, é o seguinte, eu coloquei o conteúdo aí para vocês, está disponível lá no Classroom, também vai estar disponível aí para vocês, além desse vídeo. O que ocorre? Dessa vez eu não postei outros vídeos, porque esse é um tema altamente complexo, de uma alta complexidade. Porque eu não achei os vídeos adequados que falassem a linguagem de vocês. Uma linguagem mais simplificada para que vocês possam entender e compreender esse processo. Então eu vou estar aqui fazendo a leitura, eu vou estar discutindo com vocês sobre esse tema, né? E para que vocês possam compreender de uma forma simplificada e objetiva. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O tema é atuação das organizações mundiais no processo de integração cultural e econômica. O que isso significa? O que são essas organizações? Nós temos as organizações que são da questão do governo, né? Então nós temos o governo federal, no caso do Brasil, que tem os seus ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, da Economia, e como ele vai organizar esse espaço dentro do país juntamente com os governadores e prefeitos. Logicamente que nós temos a questão dos três poderes, que significa o quê? O legislativo e o judiciário. Tá? Nós também temos a questão das organizações que acabam movimentando também todo esse amparato, né, que eu poderia dizer para vocês na questão das empresas, tanto na que trabalha no comércio, né, que é o terceiro setor, no setor da indústria, do primeiro e segundo setor aí da indústria, né, que é o setor da matéria-prima, no setor da transformação, que a indústria ela precisa da matéria-prima para poder transformar um carro, por exemplo. O que ele precisa? Sua matéria-prima são inúmeras, mas a principal é o que? É metal, plástico, tecido, para poder estar produzindo um veículo, né? E depois ele vai ser vendido aí no comércio, né? Então vou fazendo aqui as leituras, vou fazendo as ponderações, porque eu volto muito no tempo, né? Eu faço a citação do Léo Huberman, ele fala como a sociedade criou a riqueza, de onde que surge a riqueza. Porque até então, no período medieval, era um pecado pedir dinheiro emprestado. Era crime. Tá? Isso mudou. Eu vou citar aqui um pouco para vocês, vamos por pauta então. Nessa aprendizagem vamos analisar e compreender a atuação das organizações mundiais, qual sua influência sobre as sociedades, pois isso não ocorreu simplesmente do dia para a noite. Então, já desde que o homem é homem, o que eu quero dizer com isso? Desde quando começam a se formar as primeiras sociedades humanas, se tem essa questão dessa formação. Não da forma que vocês conhecem hoje, mas ela teve início há muito tempo atrás, tá certo? Desde que o mundo é mundo, o que esse dito tem em comum com essa aprendizagem? As sociedades há muito tempo vêm se organizando para uns ajudarem aos outros, mas lembrem-se, essa ajuda só ocorre com aliados. Depois eu vou citar mais um pouquinho. O que seria essa questão de aliados? Quando os países se unem por um bem comum, por uma ideia comum, que por muitas vezes o outro país não fica de acordo, para não poder ser invadido, né, para não ter uma guerra. São vários fatores aí, é nesse quesito, nesse sentido que eu estou citando a vocês. Aqui, ó, o autor do livro História da Riqueza do Homem, Léo Huberman, explica de forma extraordinária de como o homem, que é no caso a sociedade, criou suas riquezas. Né? Eu tenho esse livro, foi uma leitura assim que eu fiquei praticamente surpreso, né? Porque nós temos que ele faz a análise lá na antiguidade, né? Na antiguidade até chegar ao mundo contemporâneo. Nós temos um contemporâneo aí que fala essa questão da riqueza, que é a riqueza das nações, que é Adam Smith, mas não é a nossa ferramenta de estudo, eu não vou me aprofundar, vamos focar no que Léo Huberman fala. E o que mais me impressionou, que eu não sabia, é que na época medieval, né, era proibido emprestar dinheiro. A igreja não permitia. E quem fosse pego emprestando dinheiro, ele era condenado. Tá? Poderia perder até sua vida porque era pecado. Era um pecado eu explorar o outro, ter os juros, né, sobre o outro, que hoje é algo comum. Né? O Brasil tem uma das maiores taxas de cheque especial do mundo, do cartão de crédito, taxas abusivas, mas que nenhum governante até o presente momento conseguiu resolver esse problema. Mas isso é uma outra análise, em um outro momento, que a gente vai para poder explicar como se articula essa questão da globalização, para que vocês possam compreender, tá? O que é hoje. Então vamos lá. Mas isso mudou no período medieval e a concepção de emprestar dinheiro também.
Com a permissão de poder emprestar dinheiro, a sociedade mudou completamente. Olha que interessante, então, nós chegamos no período medieval, eles conseguem, esses empresários, vamos dizer assim, os primeiros passos de começam a surgir os bancos, né? Eles começam o comerciante, eles conseguem mudar a ideia da Igreja Católica que era pecado emprestar dinheiro. Muito pelo contrário, era algo benéfico, que inclusive beneficiava a própria igreja em construções, reformas, obras, enfim. Então isso acabou mudando e ao mesmo tempo ocorre o que? A questão do mercantilismo, né, que é muito forte a partir desse período medieval, né, de conquistar novas terras, igual no caso do Brasil. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Os Estados Unidos da América foi em 1450, né? Na verdade, quando o Cristóvão Colombo descobre a América, né? Então, se há uma grande intensidade de descoberta de novas rotas, novas terras, novas formas de explorar e deixar esses países europeus mais ricos, tá? Pois desde o período medieval, com o mercantilismo, o mundo dos negócios e a forma de governar os países também mudaram, pois a partir deste período se intensifica a união dos mercadores e governantes em uma só ideia, que foi produzir riqueza. Então eles se acabam se unindo, né, para poder estar explorando as novas terras e produzir riqueza, mas isso também trouxe muito conflito, muita guerra, né? Houve ganhos e houve perdas, como qualquer guerra. Lembre-se, eu estou citando tudo isso, essa questão da história do passado, para vocês poderem entender o que são essas organizações mundiais, tanto na questão governamental e também na questão do setor privado, que são das empresas, tá? Depois do período medieval, isso se intensificou de uma forma muito forte, mas que fique claro, isso durante e após a Segunda Guerra Mundial. Galera, a Segunda Guerra Mundial até hoje, ela... Não que as outras guerras não foram marcantes, mas foi a guerra que mais destruiu. Foi a guerra que, ao mesmo tempo, também proporcionou muito conhecimento. Muito conhecimento que nós temos hoje foi desenvolvido no período da Segunda Guerra Mundial. Né? Muitos para malefício, outros para benefício. Né? Eu não vou fazer uma análise nesse sentido, mas vocês têm que entender e compreender que sempre em período de guerra, né, há desenvolvimento de várias tecnologias, não é só tecnologias bélicas. Né? Lógico, o foco é bélico para você poder destruir rapidamente seu inimigo e conquistar o território dele. Mas ao mesmo tempo, com isso, a ciência ela cresce muito fortemente. Né? Vamos continuar aqui. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a reestruturação das sociedades, por onde o mundo foi dividido em dois tipos de ideias, que foi o capitalismo versus o comunismo. Então, o que ocorreu, pessoal? A Tríplice Aliança, que era Japão, Itália e Alemanha, perderam a guerra para a Tríplice Aliança, que era Estados Unidos da América, ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, e a Inglaterra. O que começou a ocorrer com esses dois países, que foi principalmente os Estados Unidos e a ex-União Soviética? Eles começam a brigar, né, para poder fazer a reconstrução dos países. Porque a partir do momento que você faz a reconstrução do país, você empresta dinheiro. Você vai, além de emprestar o dinheiro, você vai ter um domínio político. E com esse domínio político, você pode colocar as empresas do seu país, você pode estar colocando os empresários para estar explorando aquela área de uma forma de negócios, tá? De produção, venda, entre outros fatores. Aí. Então, a ex-União Soviética falou assim, olha, é o seguinte, nós ganhamos a guerra, mas tem que ser algo certo. Vamos dividir isso por igual. Só que não foi dessa forma. Foi um conflito assim, muito grande de interesses, né? E como resultado, a Alemanha ela foi dividida em duas. Uma foi o lado capitalista, que apoiou os Estados Unidos e a Inglaterra, né? E o outro lado da Alemanha, que ficou com os russos, que é a ex-União Soviética. Então nós tínhamos lá o Muro de Berlim, que era algo concreto, nítido, que estava ali dividindo aquela Alemanha. Né? Então o lado capitalista ele se sobressaiu, ele teve um desenvolvimento maior, né? Mas o lado comunista não. Tá? Eu não vou entrar no mérito assim, nessa questão da ideologia capitalista e comunista. Vamos só falar um pouco dessa história para vocês entenderem onde que entra essa questão das empresas. Né? Então, já nesse período contemporâneo, após a Segunda Guerra Mundial, né, e quando se começa essa questão do mundo bipolar, né, que era a ideia socialista ou comunista, ou no caso a ideia capitalista, né, divide o mundo, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Mais conhecido como um mundo bipolar, que era liderado pelos Estados Unidos da América, representava a ideia capitalista,
e a ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, com a ideia do comunismo, ou no caso, o socialismo, tá? Eu vou fazer aqui a correção do texto para vocês, mas é no caso socialismo, porque há uma diferença entre socialismo e comunismo. Há algumas características diferentes que eu não vou estar detalhando, estou retificando agora e irei fazer a correção, tá bom? Aqui do texto que vai estar disponível para vocês. E não se esqueçam de assistir esse vídeo, porque olha só, os vídeos que eu acessei, ele não está sendo dessa forma, como estou explicando para vocês, tá bom? A ex-União Soviética ela foi derrotada, que foi a chamada Guerra Fria, né, que era a questão do mundo bipolar entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Eles chegaram em um momento a quase entrar em guerra diretamente, né, quando os russos resolveram fazer uma base de armas nucleares em Cuba, né? Aquilo daí foi um momento decisivo para a história de toda a humanidade, porque esses dois países têm que entender e compreender o seguinte: nós vivemos em um mundo. A partir do momento que eu jogo uma bomba nuclear, que foi o caso dos Estados Unidos da América que jogou, com a guerra ganha, um detalhe importante, com a guerra ganha. Isso foi para demonstrar o conflito que já estava tendo interno entre a Tríplice Aliança, que os Estados Unidos, a Inglaterra apoiava, e a ex-União Soviética não. A ex-União Soviética entendia e compreendia que tinha que ser dividido de uma forma igualitária, não da forma como os americanos queriam. Então, para poder estar demonstrando esse poder, o que os Estados Unidos vai e acaba tomando como atitude? Joga uma bomba nuclear em Nagasaki e outra em Hiroshima. Tá? Para vocês terem uma ideia, no raio de 100 quilômetros que a bomba acabou explodindo, morreram instantaneamente 100 mil pessoas.